Certa vez, em uma pequena aldeia, um homem estava morto há 4 dias. O cheiro da morte pairava no ar e a esperança parecia ter ido embora. Mas em meio à dor e ao desespero, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Imagine a cena. Uma multidão reunida, sussurros de incredulidade e, de repente, a voz poderosa de alguém que não se deixa abalar pela lógica. Lázaro, venha para fora. Essa frase ecoou, desafiando todas as expectativas. O que você faria se estivesse lá, testemunhando o impossível se desenrolar diante dos seus olhos? A ressurreição de Lázaro não é apenas um relato antigo, é um convite a refletirmos sobre o que é verdadeiramente possível quando a fé entra em cena. Você já parou para pensar no impacto que esse milagre teve na vida de todos que estavam presentes? Como pode um homem que cheirava a morte voltar a respirar, a viver, a amar? Prepare-se para explorar não apenas o milagre em si, mas as lições profundas que ele nos traz. O que essa história nos ensina sobre a esperança e a transformação? Mantenha-se comigo e vamos desvendar juntos os mistérios dessa narrativa poderosa. Quando olho para a narrativa da ressurreição de Lázaro em João 11, não posso deixar de me impressionar com o cenário em que essa história se desenrola. Estamos falando de um período em que a sociedade judaica estava imersa em tradições profundas e crenças religiosas que moldavam o cotidiano das pessoas. A figura de Jesus, no meio disso tudo, era ao mesmo tempo um desafio e uma esperança para muitos. Ele não era apenas um rabino, mas alguém que provocava questionamentos sobre a própria natureza da vida e da morte. A cidade de Betânia, onde Lázaro morava, era um lugar pequeno e de certa forma íntimo. As relações pessoais ali eram intensas e conhecidas. A amizade de Jesus com Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, traz uma dimensão humana à narrativa, algo que sempre me toca. É interessante pensar que, em uma sociedade tão focada na religiosidade, Jesus escolheu ter laços de amizade e carinho genuínos com pessoas comuns. Isso já nos dá uma pista sobre a natureza do seu ministério. Vale mencionar também o contexto cultural da época. A crença na ressurreição era uma questão debatida entre os diferentes grupos judaicos, principalmente entre fariseus e saduceus. Para os fariseus, a ressurreição era uma realidade. Já os saduceus não acreditavam nisso. Assim, a ação de Jesus, que traz Lázaro de volta à vida, não é apenas um milagre, mas um ato que desestabiliza essas crenças. É quase como se Jesus estivesse dizendo: olhem, eu sou a vida e a ressurreição. Isso deve ter causado um verdadeiro alvoroço entre os presentes. Além disso, o clima emocional da história é palpável. Quando Jesus chega a Betânia, a tristeza da morte de Lázaro é evidente. Marta e Maria estão devastadas, e a reação de Jesus ao ver o luto delas é profundamente humana. Ele se compadece da dor delas, e isso me faz refletir sobre como muitas vezes esquecemos que Jesus também sentia. A sua empatia é um aspecto que muitas vezes passa despercebido, mas que é fundamental para entender o seu caráter. A ressurreição de Lázaro, portanto, não é só um relato de um milagre. Ela está inserida em uma teia complexa de relacionamentos, crenças e emoções. É uma janela para o mundo de Jesus e para a sua missão. E ao analisar esse contexto bíblico e histórico, percebo que a mensagem que ele traz ainda ressoa fortemente em nossos dias. Afinal, todos nós, de alguma forma, buscamos significado e esperança em meio ao luto e à dor. Quando leio a passagem da ressurreição de Lázaro, não posso deixar de pensar nas profundas implicações teológicas que ela traz. Para muitos, esse relato não é apenas uma história de um milagre, mas uma poderosa afirmação da divindade de Jesus. Ele não apenas traz Lázaro de volta à vida, mas também revela sua autoridade sobre a morte. Isso nos faz refletir sobre a natureza de Jesus como o Filho de Deus, aquele que tem o poder de dar e restaurar a vida. A cena é profundamente emocionante e, ao mesmo tempo, desafiadora, especialmente quando consideramos a fé que é exigida dos que testemunham esse milagre. Outro aspecto teológico que surge é a questão da ressurreição em si. A ressurreição de Lázaro antecipa o que está por vir na história da salvação. Ela nos aponta para a ressurreição de Cristo, que é o cerne da fé cristã. O ato de Jesus chamar Lázaro pelo nome e trazê-lo de volta à vida é um símbolo poderoso da esperança que temos em Cristo. Essa esperança não é apenas para a vida após a morte, mas também para a vida abundante que podemos experimentar aqui e agora, mesmo diante das dificuldades e desafios que enfrentamos. Além disso,
A ressurreição de Lázaro destaca a importância da fé. Jesus, em um momento, pergunta a Marta se ela crê que ele é a ressurreição e a vida. Essa interação é fundamental, pois nos lembra que a fé é um componente essencial para vivermos as promessas de Deus. A fé não é apenas acreditar em algo, mas um relacionamento dinâmico e ativo com o Senhor. Quando nos deparamos com situações de morte em nossas vidas, a história de Lázaro nos encoraja a confiar que, em Cristo, sempre há a possibilidade de renovação e restauração. Outro ponto importante que não podemos ignorar é a compaixão de Jesus. Ao ver a dor de Maria e Marta, ele se compadece e chora. Essa empatia nos ensina que Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele se importa profundamente com as nossas dores e lutas. O fato de Jesus se emocionar diante da morte de Lázaro nos mostra que a dor humana é significativa para ele. Isso nos dá um conforto imenso, sabendo que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, não estamos sozinhos. Deus está conosco, sentindo nossa dor. Por fim, o relato de Lázaro também nos desafia a considerar o que significa viver em ressurreição no dia a dia. A mensagem não é apenas sobre o que acontece após a morte, mas como podemos experimentar a vida que Cristo nos oferece agora. Ele nos chama a sair de nossas sepulturas, a deixar para trás tudo que nos aprisiona e a viver plenamente na luz de sua presença. Em um mundo cheio de morte, seja física, emocional ou espiritual, essa é uma mensagem de esperança e renovação que ressoa profundamente em nossos corações. Olha, quando a gente para pensar na ressurreição de Lázaro, não dá para ignorar o peso que essa história carrega. Para quem acredita, é quase como uma janela aberta para a divindade de Jesus. Ele não apenas trouxe Lázaro de volta à vida, ele mostrou que tem poder sobre a morte, algo que, convenhamos, é um tema central na fé cristã. Essa ideia de Jesus como a própria vida nos faz refletir sobre o que significa realmente viver. A ressurreição não é só um milagre, mas uma declaração sobre a natureza de Deus e seu relacionamento com a humanidade. E tem mais. Essa narrativa também evoca uma forte esperança de ressurreição para todos nós. Quando Lázaro sai do sepulcro, é como se Jesus estivesse gritando para o mundo que a morte não é o fim. Isso é um alicerce para essa esperança cristã, que promete vida eterna. E, sinceramente, quem não se sente aliviado com essa ideia? A certeza de que, mesmo diante da morte, existe uma possibilidade de vida nova traz um conforto imenso, especialmente para aqueles que perderam entes queridos. Outro ponto interessante é a forma como Jesus se relaciona com a dor. Ele chora pela morte de Lázaro, o que humaniza ainda mais sua figura. Isso nos mostra que, mesmo sendo divino, ele compreende a angústia e o sofrimento humanos. Essa empatia é fundamental para a teologia cristã, pois revela um Deus que não está distante, mas próximo de nós em nossos momentos de dor. Essa conexão entre sofrimento e esperança é algo que muitos de nós carregamos em nossos próprios desafios diários. E claro, não podemos esquecer da fé de Marta e Maria. Elas acreditaram em Jesus, mesmo diante da situação desesperadora. Isso nos leva a refletir sobre a importância da fé em nossas vidas. A ressurreição de Lázaro é um testemunho de que a fé pode mover montanhas, ou pelo menos trazer uma nova perspectiva diante das adversidades. A fé não é um conceito abstrato, é algo que se vive, se sente e se expressa. E quando vemos isso na vida de personagens como Marta e Maria, somos encorajados a cultivar essa mesma fé em nossos próprios corações. Por fim, a ressurreição de Lázaro também nos convida a uma reflexão sobre a vida que levamos. Se Jesus tem o poder de trazer alguém de volta, que tipo de vida estamos vivendo? Essa pergunta nos desafia a considerar como estamos usando nosso tempo e nossas oportunidades. Afinal, a vida é um presente, e a maneira como a encaramos pode ser transformadora, tanto para nós quanto para aqueles ao nosso redor. Em suma, a história de Lázaro é um convite à reflexão, à esperança e, claro, à ação em nosso dia a dia. E aí, pessoal, agora que exploramos esse incrível milagre da ressurreição de Lázaro, eu quero que você pare e pense: o que isso realmente significa para nós hoje? A história não é apenas sobre um homem que voltou à vida, mas sobre a esperança que Jesus traz em meio ao desespero. Você já se sentiu como Lázaro, preso em situações que parecem sem saída? Imagine a alegria e a transformação que Lázaro experimentou ao voltar à vida. E você,
O que faria se tivesse uma segunda chance? Que áreas da sua vida precisam de uma ressurreição? Pense nas suas relações, nos seus sonhos, nas suas lutas diárias. Jesus não apenas trouxe Lázaro de volta, mas também nos ensina que, em Cristo, tudo é possível. O que você gostaria de entregar a Ele hoje? Eu quero saber a sua opinião. Como você interpreta o milagre de Lázaro na sua vida? Deixe um comentário aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos espalhar a esperança que Cristo nos dá. Até a próxima!